Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos enunciado. Analise as três frases. Nós temos três segmentos e nós devemos analisar algum aspecto. Vamos à indagação. Das orações destacadas, qual ou quais exerce ou exercem a função de objeto direto. Primeiro ponto. O que a questão está abordando? A questão está falando de função sintática, né? Especificamente, ela está falando das orações subordinadas. Lembrando que nas orações subordinadas nós temos três classificações. Nós temos as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Agora, no bojo da questão, nós já temos uma classificação específica dessas orações, né? Nós estamos falando das orações subordinadas substantivas, que exercem as funções sintáticas que o substantivo pode exercer. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto. Vamos analisá-las. Na primeira nós temos, não se sabe, como quase ninguém, reclamou do atendimento. Nesse período nós temos um caso muito interessante. Perceba que o modus operandi, ou a forma de identificação das orações subordinadas substantivas, ela ocorre por meio da identificação do conectivo, que é a conjunção subordinativa integrante. Ela pode ser o que ou se, né? E nós substituímos todo o segmento por isso, né? Agora, não existe um que ou um se no contexto, né? O que aparece aí é o como. Então, a oração ela não é subordinada substantiva? Negativo. Por quê? Nós temos um tipo específico de oração subordinada substantiva que ela é chamada de justaposta. Ela não é introduzida por o quê? Por uma conjunção subordinativa integrante, mas ela é introduzida, na verdade, por um pronome interrogativo, que pode ser que, quem, qual e quanto, ou um advérbio interrogativo, como, onde, quando ou porquê. Porquê separado e sem acento, né? Que é uma locução adverbial interrogativa de causa, né? E o que acontece? Ainda assim, essas orações são orações subordinadas substantivas, só que elas têm essa designação de justapostas. Dito isso, vamos analisar a função sintática dessa o quê? Oração. Não se sabe isso. Perceba que aí nós temos um contexto de voz passiva sintética. Sim, voz passiva sintética. Por quê? Não se sabe isso, nós podemos inverter o período e colocar na voz passiva analítica e dizer isso não é sabido. A inversão é possível, o verbo é transitivo direto, lembrando que a voz passiva sintética ou pronominal, ela ocorre quando você tem um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo seguido do si, que é um pronome passivador, justamente o que ocorre no contexto. E o que nós temos depois é um sujeito passivo, que está na voz passiva, posposto. Nesse caso, ele é até oracional, né? Agora, por que o si está anteposto ao verbo saber? É sabido também, quando nós estudamos colocação pronominal, que nós temos os fatores proclíticos, né? Que são as classes de palavras específicas que exigem a colocação do pronome obliquo antes do verbo. São os advérbios, as conjunções subordinativas, pronomes relativos, pronomes interrogativos, pronomes indefinidos. Todas essas classes de palavras, elas puxam o pronome obliquo para antes do verbo. E apesar de o ser um pronome passivador, ele é um pronome obliquo, né? Ainda assim, ele é um pronome obliquo e se submete às regras de colocação pronominal. Não se sabe isso, isso não é sabido. Então, qual a classificação dessa oração? Como quase ninguém reclamou do atendimento. Oração subordinada substantiva subjetiva, justaposta. Justaposta porque não é introduzida por uma conjunção subordinativa integrante, né? Então a primeira não tem função de objeto direto, descartada. Na segunda nós temos, lembrava-se de quando ela e o irmão pediam à avó. Aí nós temos o verbo lembrar num contexto específico, né? Analisando a regência ou a predicação, nós devemos lembrar que o verbo lembrar, esquecer e recordar, sem um pronome obliquo, esses verbos eles são transitivos diretos, lembrar algo. Agora, quando eles estão intermediados por um pronome obliquo, quando existe um pronome obliquo na sua estrutura, eles são transitivos indiretos e exigem a preposição pura de, né? Justamente o que ocorre aí no período. Lembrava-se disso. Disso é o quê? É o objeto indireto oracional. Aí perceba também que nós temos o quando, né? O quando ele entra naquele rol, né, de advérbios interrogativos que introduzem uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta, justaposta, né? Então essa é a classificação
nessa segunda oração. Vamos à terceira e última oração, mas logo viu que havia algo errado. Aí ficou simples, né? Verbo ver, transitivo direto, né? Tem um sujeito oculto, ele, ela ou você viu, né? Por quê? Nós percebemos isso porque o verbo está conjugado no pretérito perfeito do indicativo, né? Eu vi, tu viste, ele viu, né? Terceira pessoa do singular, identificável facilmente pela desinência número pessoal u. Ver é um verbo transitivo direto, nós temos em seguida o quê? Um objeto direto oracional ou uma oração subordinada substantiva objetiva direta, justamente o que está presente no contexto. Logo, somente na terceira oração, nós temos um objeto direto oracional ou uma oração que tem a função sintática de objeto direto. Então, o gabarito da questão só pode ser a letra C, né? Revisando os conceitos, na primeira nós temos uma oração subordinada substantiva subjetiva justaposta, que pode ser introduzida pelos pronomes interrogativos que, quem, qual e quanto, ou advérbios interrogativos como, onde, porquê e quando. Nesse caso foi introduzido pelo como, né? Advérbio interrogativo. Na segunda nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva indireta justaposta. Na terceira, uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Gabarito, então, letra C. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.